Puxa o fole, sanfoneiro, porque agora a gente vai entrar em confusão. Menino. Estamos trazendo aqui mais esse convidado esperado, né? A gente já tinha marcado outras vezes, não tinha dado muito certo. Eu conheço essa pessoa, conheci em certos movimentos políticos, onde eu tive uma maior intimidade com ele. E lógico, a gente vai trazer para cá, né? Fiquei muito surpreso quando eu descobri de quem que ele é filho. Eu já trouxe aqui o pai e agora eu estou trazendo o filho, né? Bom, ele vai dar aqui esse bom dia. Dê-se um bom dia, Matusalém, eu chamo como? Olha, muito bom dia, Michel. Melhor chamar de Matos, né? Matos Andrade é o mais conhecido, né? O nome todo mundo conhece. Apesar de eu ter o nome Matusalém, né? Matusalém é um personagem bíblico que está lá no livro de Gênesis, que durou quase 1000 anos de existência, segundo a Bíblia, né? E é um prazer muito grande estar aqui com você, uma programação que leva o público gospel todos os domingos a vir ouvir essa programação na Rádio Web Voz, e agradecer a Deus em primeiro lugar, e você e toda a produção do programa por ter dado aí esse convite maravilhoso a nós, né? Ter nos convidado para estarmos aqui no seu programa. Pois é o seguinte, como é do nosso costume, a gente vai fazer com uma rápida reflexão para depois entrar aqui na entrevista. Então você já vai pegando aí a sua Bíblia, tá? Nós vamos ler aqui o nosso versículo de Marcos, capítulo 11, 22 e o 23. Deixa eu ver se eu acho aqui o fundo musical. O que é que muda aqui? Já não... Certo, já não é forró, agora tem que ser uma reflexãozinha básica. Beleza, vamos lá. E Jesus respondeu e lhe disse: tem de fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será aquilo que diz, tudo que diz será feito. É uma das passagens muito conhecidas, aonde o pessoal fala, acho que literalmente, que se você tiver fé, você vai mover montanhas. Só que é o seguinte, apesar de ser uma questão de interpretações teológicas, no nosso conceito aqui, a gente não vai mexer muito com a parte geográfica. O que eu quero trazer aqui para vocês sobre essa passagem? Nós vamos entrar aqui um pouquinho no sentido figurado da coisa, mas quem tem fé em Deus acredita que dá para mover montanhas, curar pessoas. Mas a nossa questão aqui é o seguinte: por que foi falado que quem tiver fé vai mover as montanhas? Se nós vamos buscar um pouquinho aqui na história, você vai perceber que quando a pessoa fazia certas viagens ao lombo aí dos camelos, a montanha simbolizava um obstáculo. E quando a montanha era grande, ou quando aí o obstáculo era grande, então a gente faz aquela montanhazona grande, vai ter que contornar todinha com aquela monte de caravana. Tem um profeta muito conhecido, que é o profeta Zacarias, quando foi para reconstituir Jerusalém. Quando foi para reconstruir Jerusalém, você pode conferir lá em Êxodo 4, que eles foram para lá, mas tiveram aí uma certa resistência. Até o rei daquela época não queria que fosse construído novamente Jerusalém. Esse percurso aí, para poder ter mais apoio, demorou cerca mais ou menos de 15 anos. Foram cerca de 15 anos para poder ter mais apoio. O outro rei, o outro governador, permitir e apoiar até financeiramente que fosse construído Jerusalém. E no final dessa passagem, você vai encontrar lá no Êxodo 4, aonde ele fala diretamente ao governador Zorobabel. E aí ele diz que aquela montanha vai terminar virando uma planície. Com certeza, Jesus em primeiro lugar.
E aí o seguinte, olha só, eu quero que você entenda que quando você tem a fé, certo? E nós vamos levar em conta que são vários níveis de fé, você pode passar por cima dos obstáculos, você pode nem ligar para aquilo que a gente está passando. No caso, Zacarias, para reconstruir Jerusalém, teve aí um percurso muito longo, teve vários obstáculos. O rei naquela época, o governador, não queria. Então, a gente vamos aí refletir sobre as nossas fés. Qual é a fé que a gente está tendo, né? Porque muitos cristãos têm uma tradução de fé que é onde diz que não, fé é a certeza daquilo que não se pode ver. Acho que, se não me engano, você vai encontrar lá em Hebreus. Mas a fé vai muito mais além disso, porque você vê Jesus falando de pessoas de pouca fé, você vê Jesus falando de pessoas com muita fé, e aí você se pergunta, eu tenho que ter pouca fé, muita fé? Eu tenho que ter o quê? Né? Tem até uma passagem bíblica que muitos pastores falam que a fé é como um grão de mostarda. E se eu me falha aqui uma na memória, eles interpretam mais ou menos assim, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas, você vai mover obstáculos. Só que o seguinte, quando a Bíblia fala que você tem fé, em algumas traduções ele coloca isso, do tamanho de uma mostarda, não é que a sua fé vai ser pequenininha, como uma semente de mostarda. Mas a sua fé vai ser plantada. E a semente de mostarda, ela cresce. Amados ouvintes, eu quero que você entenda que a fé, ela é gradativa. Você pode ter cada vez mais fé, aumentar mais ainda a sua fé, a chegar naquele ponto que nada te abala. Que você pode ver obstáculos, que você pode passar por determinadas situações e isso não vai te tirar do caminho de Deus, isso não vai tirar aí do seu status mental, porque a gente vê muitas pessoas na igreja que quando tá bom é amém, aleluia, mas no primeiro obstáculo, aí falou, não quero mais, não vou mais para a igreja. E aí a gente volta, e aí, qual é o tamanho da sua fé? Quer dizer que você só tem fé quando a coisa tá boa? Você só tem fé quando acontece milagres? Você só tem fé quando é o oba-oba? A nossa fé é provada. A fé de Jó foi provada. E a sua? Será se não está sendo provada? Depois a gente vai trazer outras rápidas reflexões e vamos logo direto aqui para a entrevista, porque eu quero saber um pouco mais aí da história, dos pensamentos desse rapaz. Para você que não me conhece, para você que está vindo a reprise, eu sou Michel Aguiar, do Ministério aí, Assembleia de Deus Madureira. A gente temos aí um trabalho aqui para a estação, mas calma aí, vamos para o convidado, depois eu falo mais sobre esse tipo de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Matos, conte aqui um pouquinho da sua história. Como foi que você aceitou a Jesus? Como é que foi essa caminhada cristã? Olha, Michel, a caminhada cristã, ela já vem de berço, né? Ela já vem de berço. Para poucos e muitos que não sabem, eu sou filho do diretor-geral aqui da Rádio Web Voice, que é o irmão Alfredo, né? Meu pai, minha mãe, a dona Edileuza que já está aí, a irmã Edileuza que já está aí nos ouvindo também, não perde uma programação. São pessoas que, quando eu já vim ao mundo, eles já eram cristãos, né? Eles já eram evangélicos. Então, a gente veio do berço, né? A gente veio do berço cristão. E isso também é motivo de alegria, porque a gente ter pai e mãe e parte aí mais ou menos de 70% da família que também é cristã, isso é motivo de muita alegria pra gente, que as orações são constantes, né? Sim, mas Matos, é o seguinte, olha, apesar que você ter nascido num berço cristão, muitas pessoas
ainda enfrentam ali a questão do, por exemplo, o filho rebelde, né? Eu sou da ideia que, tipo assim, filho de pastor não é pastorzinho. Ele tem que tirar aquela conclusão por si próprio. Sim. Então, aí onde eu vou dar mais uma vez aquela insistida, como a gente fala ali na igreja, e quando foi nesse percurso que teve a sua convicção com Deus? Aí, não, agora isso é o que eu quero, eu estou fazendo a minha vontade e não é a vontade dos outros ou a vontade da minha família. A Bíblia fala, Michel, que a salvação ela é individual, não é isso? E com isso, a salvação sendo individual, você sendo filho de pastor, ou sendo filho de crente, ou sendo filho de irmãos, enfim, irmãos da igreja, né? De qualquer maneira, a salvação ela é individual. Eu lembro-me que na minha congregação, a gente congrega na Assembleia de Deus Missão, né? Coordenada pelo pastor José Machado Fontinelli. E a nossa congregação é aqui do bairro Floresta. Passou-se um dirigente da cidade de Parnaíba por nome Cássio. E com isso ele mostrou para nós, para os adolescentes daquela época, que a salvação ela é individual, ela tem que partir de cada um. Cada um tem que entender que para entrar no céu tem que haver a confissão. E eu lembro que num círculo de oração dos adolescentes, né, ele fez esse convite, esse apelo a todos nós, e eu lembro que eu fui um deles, né? Ainda lembro até a data, 2009, foi o ano de 2009, foi a qual eu me rendi a Cristo e confessei, né, a Cristo como meu Salvador. Matos, agora é o seguinte, aproveitando aí que a gente está aí com essa visão mais jovem, a gente vai aproveitar para explorar um pouco essa visão mais jovem, né? Então, tipo assim, já me colocaram aqui que a fé é o firme fundamento da... Deixa eu olhar aqui para o WhatsApp aqui de novo. Mandaram aqui mensagem aqui. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É verdade, pastor Antônio Carlos, pastor Carlos que esteve com a gente ontem num clamor aí lá na praça do bairro Prado. Foi eu, você, sim, o Alfredo, né? Foi também o pastor Fábio Rocha, que ele foi aí à frente, o idealizador. Matos, é o seguinte, então vou explorar um pouquinho mais dessa história. Já que você vem de uma geração mais nova, conta aqui pra gente o seguinte, o que você vê de diferente nessa geração nova de jovens para a geração um pouco mais antiga, da época que você se converteu? Porque a gente vê que muitas pessoas não conseguem se firmar na igreja. Michel, o fundamento dos dias de hoje, né? Os fundamentos dos dias de hoje mostra o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala bem claro que quando estivesse próximo da vinda do nosso Cristo, né, nosso Jesus, para pegar o seu povo, pegar a sua noiva, muitos sinais iriam aparecer, né? Mortes, guerras, epidemias, pandemias, a fé de muitos, segundo a Bíblia diz, que esfriariam, né? Então, assim, eu ainda cheguei a acompanhar, ainda na minha infância, uma forma mais viva de o povo adorar a Deus dentro da igreja, onde, quando se chegava na igreja, muitos se ajoelhavam, iriam orar, né? Enquanto o pastor não dava ali o início do culto, estavam todos orando, crianças, jovens, senhoras, anciãs, enfim. E com isso, vai se passando o tempo, vai se aproximando mais da vinda de Cristo e as coisas vão mudando. A geração nova, infelizmente, elas não conseguem mais se firmar, por conta que o mundo chega a proporcionar muitas coisas que, inclusive,
essas coisas foram chegando até mesmo dentro da igreja e despertando ali a atenção de muitos deles. E dentro desse fundamento, as pessoas deixaram mais de ler a Bíblia, né? De estar dentro da palavra, porque segundo o que está escrito na Bíblia, que quanto mais você se aproxima, mais você se aprofunda na palavra, mais você tem ali o alcance de Cristo ao teu lado. Tem mais conhecimento, vai saber como desviar-se do caminho tortuoso, e assim vai mudando, Michel, a uma geração da outra. Uma geração que eu ainda cheguei a acompanhar, que era mais perplexa e ali fundamentada dentro da Bíblia, e hoje uma geração que não está mais nem aí para a Bíblia, né? Eu costumo falar, Matos, não sei se você vai concordar comigo, que a geração atual é a geração do excesso de informação. Sim. Né? Eu peguei ainda uma época, né, eu conversando com seu pai, que era muito difícil a gente estudar a Bíblia, que era muito difícil da gente ter alguns conselhos, né? Então, eu tive que aprender hoje o que eu sei na prática. Errei muito, sofri muito, porque não tinha tanto acesso à informação como agora. Agora a gente tem muito acesso à informação, só que a gente não sabe qual usar. As informações é a famosa tecnologia, né? O celular, ele alcançou de uma forma... Na verdade, não só o celular, mas toda a tecnologia, inclusive a internet, quando chegou de mais prático e mais fácil para muitos, ela chegou de uma forma positiva e ao mesmo tempo negativa. Porque as informações que hoje muitos têm, eles não procuram se aprofundar, né? Hoje a gente tem um smartphone, tem um tablet, enfim, tem ali o aplicativo da Bíblia, né? Mas muitos nem abrem, nem o próprio livro mesmo, quando se leva para a igreja, muitos não abrem, imagine no aplicativo, né? Então veio aí as mídias sociais, as redes sociais, as pessoas se apresentam mais de uma forma diferente, né? De uma forma a qual a tecnologia vai abraçando, vai te liberando ali para tu fazer isso, e ao mesmo tempo você pensa que está na melhor e você está se aprofundando de qualquer maneira numa pior, né? Mas existe, como você falou, existe aí o fundamento positivo das mídias sociais, da tecnologia, a qual o conhecimento ele fica mais prático, né? Para você procurar algo dentro da Bíblia, você tem que saber onde é que está o livro, você tem que saber qual é a passagem, né? E quando você quer entrar nas mídias sociais, né? Na tecnologia, você vai ali no Google, ali no gravadorzinho de voz, mostra isso, mostra aquilo, e rapidamente aparece, então tá mais prático e mais fácil, né? Mas enfim, são duas gerações totalmente diferentes, né? São duas gerações totalmente diferentes, a qual a geração de agora é uma geração que busca pouco, diferentemente do passado a qual a gente já teve, né? A gente já teve. Inclusive eu fiz parte também desse passado, ainda acompanhei aí no finalzinho dos anos 90 para o começo da era 2000, essa prática a qual a gente via aí a juventude, os adolescentes, as senhoras, os anciãos, até o prazer das pessoas irem à igreja mudou também, né? Matos, o seguinte, então eu vou lhe fazer com uma pergunta baseada aqui no crentez, né? Eu não gosto muito de entrar nesse tipo de pergunta, mas o povo quer saber, a gente vai explorar um pouquinho. E qual é o seu chamado? Michel, o nosso chamado... Não, o nosso não, o meu, eu quero saber o teu. O meu chamado. Quando eu digo nosso é porque né, tem aí o plural, né? Mas é o meu. Assim, Michel, eu sempre me identifiquei e gostei mais, e gosto mais, porque tudo que vem do gostar é um dom.
né? Quando você gosta de pregoar o evangelho, quando você gosta da música, quando você gosta da intercessão, quando você gosta de levantar o clamor e saber que através da tua voz Deus está usando tu como vaso para curar, para libertar, é um chamado, né? É um chamado. Então, assim, o que eu me identifiquei, o que eu gosto, o chamado que eu me identifiquei, a qual Cristo entregou na minha vida, é o dom da música, né? É o dom da música, é de trabalharmos, para mostrarmos aí que tem como também levar o nome de Cristo através da melodia, né? Uma melodia a qual o pecador que está lá do outro lado possa entender que Cristo está tocando nele através de uma melodia, né? Sim, então, agora aí, peraí, deixa eu ver. Peraí, cadê? Tá aqui. Deixa eu botar aqui uma mensagem do ouvinte. Pode. Michel, faz aquela pergunta lá. Agora, no meio do programa. Tá bom. Olha, pediram aí para fazer a pergunta lá, logo no meio do programa, acho que é porque vem bomba mais na frente. Se o seu dom aí é música, né? Então, o povo quer saber aonde é que você desviou, aonde é que tinha a pedra aí do calçamento que de repente de música pulou para político. Michel, a política ela veio de uma forma na minha vida que ela vem de geração. Poucos sabem, né? Poucos sabem desse assunto, né? Mas assim, ela vem de geração. Então, desde pequeno, desde criança, que a gente passou e a gente sempre teve uma afinidade. Quem conhece a nossa família, quem conhece o Matos, quem conhece o irmão Alfredo, sabe que eu, mais o irmão Alfredo, nós sempre tivemos assim, uma afinidade que não é de pai para filho, é de irmãos. Irmãos bem unidos, né? Eu, desde muito pequeno, sempre andei com meu pai nas ruas de Piripiri, até mesmo na zona rural. Eu sempre, desde pequeno, estive sempre vendo os negócios dele, né? Comércio, o projeto das duas rádios, né? Que ele é diretor das duas rádios, da rádio Web Voice, que é esse canal de bênção aqui na internet, e também da Rádio Liberdade, que é o canal 104 aqui na cidade de Piripiri. Então eu desde muito pequeno estive. E com isso, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que eu conheci ele como cristão e é cristão, de apoiar, né? De apoiar os irmãos em Cristo, seja ele no ramo do comércio, seja ele no ramo da política. E com isso, né, nós temos aqui 2 irmãos na cidade que fizeram parte da política desde o início, né? Que é até mesmo o nosso irmão Dr. Pinto e o nosso irmão José da Mota Maciel, irmão Mota, que é hoje pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Comadésima. Então, e certo. com isso... Não, peraí, então sim, me explica uma coisa aqui. Então vamos lá, a gente está entendendo, então bora... Assim, explica para nós um pouco mais sobre a participação do evangelho na política. Por que a gente está tentando explorar um pouquinho? Porque a gente vem, que você é do ministério, onde não só você, mas também quem tentou se candidatar foi o irmão Mota. Sim, sim. E ainda teve mais. Edilson Nogueira também, né, que era do ministério, irmão Edilson Nogueira, que inclusive, voltando só um pouco aqui o assunto, quando você pergunta para mim como foi a minha participação, e eu volto a dizer para você que isso já vem da geração, né? E aí com isso foi se passando o tempo, as pessoas começaram a ver que a gente tinha um certo conhecimento dentro dela também, né? Assim como meu pai tem, que eu não posso dizer que ele tinha, ele tem. Porque se você for conversar de qualquer assunto com ele que faça parte do assunto político, ele entende, né? E a gente foi começando a receber convites, e convites vai, convites vem, e com 24 anos de idade, né? 23 anos de idade, foi 2020, né? Isso. A gente entrou
pela primeira vez para concorrer a um cargo eletivo aqui na cidade de Piripiri. Aí, como você falou, a nossa igreja teve lá o Dr. Pinto, que foi candidato por várias vezes como prefeito, teve lá o irmão Mota e teve lá também o Edilson Nogueira, né, o irmão Edilson Nogueira. Infelizmente, nenhum deles tiveram o resultado que a gente queria, né? Que a gente queria. Inclusive eu também, né? Que a gente queria o resultado, mas tudo estava na vontade de Deus. Se não aconteceu, é porque Deus não queria, né, que isso acontecesse. E dentro de tudo isso, dessa geração que começou a concorrer aos cargos, a gente sempre teve o senso de apoiarmos eles. Inclusive o irmão Mota, que a gente tem até uma relação familiar, né? Irmão Mota, para quem não sabe, a gente tem aí uma relação familiar, que já vem da minha mãe. E com isso a gente apoiou ele 2 candidaturas, apoiamos o irmão Edilson, e com isso também a gente foi. Mas o apoio que a gente deu para muitos, a gente recebeu pouco, né? Vai mudando a geração e isso, com isso a gente vai vendo que o apoio que às vezes tu dá para muito, todo o esforço, quando tu precisa, às vezes não tem, né? É porque tem aí também, olha, não é defendendo o A nem B, tem assim, certos conflitos aí de ideologias, de pensamento, de maneiras de trabalhar. É isso. Cada um tem uma maneira de trabalhar diferente, então quando é para se juntar, é preferível que eles fiquem ali trabalhando separado do que fique desunido. Sim. Né? E no caso aí a candidatura é para vereador, quanto mais vereador, melhor. E pela primeira vez, né, a comunidade cristã, ela teve durante um bom tempo, e agora chega-se ao ano pleito 2022, agora 23, vai até 2024, com um que representa, né? É 2? 2. São 2 vereadores evangélicos, só que tipo assim... Sim. Eu não vou aprofundar esse assunto. Sim, não. É verdade. E tava esquecendo aqui do meu irmão em Cristo, Dr. Pinto também, né? Verdade. Ele também... Não, então aí já vai 3, porque o Dr. Pinto é figura carimbada aqui na política de Piripiri. Né? Verdade. Não conta, né? Mas assim, o 3º vereador, se você estiver ouvindo aí, sabe como é que é, né? Já cansei de bater lá na sua porta... Me atenda, venha pro programa. Já fui no seu trabalho. Não quero lhe pedir nada, não. É só para vir para cá, para falar um pouquinho aí do seu trabalho, falar um pouquinho dos projetos que você tem para os evangélicos, né? Já tá na hora de ter projeto para nós. Mas vamos fazer o seguinte. Falando de projeto, Michel, só cortando aqui rapidamente, que eu não sabia, né? Que são 3, lembrei agora que são 2, mas você está dizendo que são 3, eu ainda não reconheço o outro, né? Mas assim, já que... Rapaz, você quer me tirar o programa já que tem aí 3 participações no Legislativo, ainda estão poucos, realmente, o projeto, né? Teve aí o projeto que teve aqui na cidade, que inclusive trouxe uma banda do cenário nacional, né? Teve aí, mas ainda é pouco. Inclusive agora na cidade de Batalha, que é uma cidade menor do que Piripiri, né? Teve aí quase uma semana de eventos, né? Eventos com grandes cantores, enfim. E o público cristão da cidade de Piripiri necessita, né? Necessita desses projetos e necessita também da participação do Poder Legislativo, dos 3 vereadores, para insultar o Executivo, para que possa haver aí mais eventos, né, mais participações do povo cristão dentro do meio da sociedade da cidade de Piripiri. E voltando aqui um pouquinho mais os determinados assuntos, porque senão o tempo é luge, né? Sim. Matos, você falou do seu chamado, falou um pouquinho da sua participação política, né? Eu vou pedir assim sugestões, digamos assim, o que o povo evangélico está precisando aí, o que a gente pode fazer para melhorar mais ainda a nossa situação, para ter mais pessoas evangélicas, mais pessoas engajadas na igreja, não só pessoas que estão lá para esquentar um banco. O que pode ser feito? E se por acaso você vê alguma coisa aí que, na sua visão pessoal, seria inadequado? Michel, dentro
de todos esses encaixes das perguntas, inclusive dessa última pergunta que você está fazendo, tem que haver o principal, que tem que sair do nosso meio. Tem que sair do nosso meio, do meio cristão. Você sabe qual é? Você tenta chutar aí qual é? Não, se eu chutar é capaz de sair bola. Pois dentro de tudo isso tem que haver, dentro do nosso meio, primeiro, a união. A união. Infelizmente, alguns ministérios, eles ficam individualmente e não se unem aos demais, sendo que a própria Bíblia diz que é tão bom e agradável que os irmãos andem em união, né? Então, assim, só um exemplo. Vamos dizer que o Ministério A faz um evento, o Ministério B não vai. Recebe o convite, mas não vai. Mas, com isso, Michel, tem que haver primeiro a união. Para depois, os poderes, né, legislativo, executivo, ele possa ver que esses irmãos eles estão unidos e que se o poder executivo ou os dois poderes, legislativo e executivo, tentar se omitir de fazer as coisas para o público cristão, ele vai ter problema lá na frente. Porque, não, eu não vou mexer com esse povo, porque esse povo é unido. Esse povo aqui, se eles se unirem aqui, eles fazem zoada, né? Enfim, tem muita gente que diz assim, né? Muitos irmãos que dizem assim, que a política não é algo para cristão estar dentro. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Senhor fala na Bíblia que todas as autoridades são constituídas por Deus. E a partir do momento que você também vai exercer seu direito de cidadania, você também está indo fazer uma vontade que pode ser até mesmo do próprio Senhor. Então, assim, para haver, né, melhoria, o que é que pode, o que é que está precisando? Estamos precisando se enganjar, mais em projetos, né, que falam do amor de Cristo, que prega, que leva a palavra para os jovens. A gente vê que hoje, infelizmente, o cenário da cidade de Piripiri é um cenário sanguíneo, é um cenário vermelho. Não, infelizmente, nós estamos aqui num período natalino que não é as cores do Natal que está representando, mas é a cor aí de muitas mortes que estão sendo ceifadas, e essas mortes são por muitos jovens. O que é que está faltando? No meu ver, o que está faltando é mais trabalho dos irmãos, né? É você chegar aqui na periferia da cidade, você saber que é um bairro perigoso, você não ter medo de entrar, mas ao mesmo tempo, ao ver que você percebe-se quando você entra numa periferia, que ali tem muitos jovens ali pelas esquinas, bebendo, fumando, enfim. Você, amigo, você pode nos ouvir? Deixa eu te levar na igreja. Então, assim, os eventos, Michel, os eventos, eles são os principais, né? Um evento que nem aquele que o pastor Fábio idealizou lá na praça, aquilo ali é de suma importância. Quantas vidas não foram alcançadas ontem lá? Quantos jovens ali por perto que passaram ali de moto, que passaram olhando, que pode ter ali entrado a palavra dentro dele? Cochicharam com o meu ouvido de novo. Peraí. Michel, faz aquela pergunta lá. Rapaz, vocês estão malvados com o homem, né? Mas, Matos, a nossa produção está pedindo mais uma vez para fazer uma pergunta elástica, porque como a gente estamos com uma pessoa que é uma formadora de opinião, uma pessoa que sabe aí entrar numa conversa, a gente explora um pouco mais o assunto para chegar no denominador comum. Como é, Matos, que você quer que as igrejas façam eventos, sendo que muitas delas não estão preparadas para receber as pessoas? Segundo informações de certas pesquisas e até de um membro do grupo do Ministério Jesuscope, ele estava debatendo o assunto do seguinte, que mais lá na frente as igrejas, principalmente a parte aí de juventude, vai se acabar. Porque
vamos supor, quem é o jovem da igreja? Um exemplo, do Matos. É o Matos que ele já está aí, né? Era jovem, praticamente aí, chegando aí nos seus 30, né? 30. É. Mas a sua filha já vai entrar no grupo de jovens. Sim. Ou seja, você está percebendo que a família está indo, está bem, mas os novos convertidos não estão aparecendo. Então, tipo assim, de que adianta fazer evento, sendo que o novo, vamos supor, o novo convertido ou visitante, ele não é bem recebido. Ele não é bem recebido em que sentido? Ele chega na igreja, mas algumas, não estou dizendo que é o caso da sua, sim, algumas colocam uma cruz tão pesada que ele não consegue carregar, já chega logo lá na igreja, no primeiro culto, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O cara só é visitante. Michel, eu acho assim, dentro do que você está falando, não existe um pouco de verdade. Existe mais do que a verdade, né? Tem muitos aí que maltratam até os seus próprios irmãos que estão já de muito tempo, né? Eu também já fui prova viva disso, mas só que dentro disso a gente não vai entrar aqui e debater esse assunto da minha pessoa, né? Até porque a gente já tem aí um certo calo, né, com isso, né? A gente já pegou muita taca aí, mas com isso a gente vai aprendendo com a vida. Mas aí vem um novo convertido. Como é que você vai, chama, né, convida, e aí dentro da igreja não é bem recebido, né? Não tem ali aquele carinho. Mas dentro da Bíblia ela fala, né, que aquela alma que ela perecer por conta de um ato teu ou meu, a gente sabe da consequência. Inclusive a gente esteve conversando agora isso aqui, essa semana aqui, né? Sim. Então assim, eu acho que fica assim um contexto muito difícil, porque umas trabalham de um jeito e outras diferente, né? Outras diferentes. Umas tratam bem, a outra trata mal. Mas aí vai do entender de cada um e também de nós fazer a nossa parte, né? Ah, mas como é que vai haver evento se você vai, faz o evento, a pessoa vai na tua igreja, é mal recebido? Tu plantou a semente, né? O que diz a Bíblia? Ide. A sustentação da fé, ela não vem por mim, ela não vem por você, ela vem de Cristo e daquela própria pessoa. Mas sabemos que no momento que a pessoa se rende, que ela já automaticamente já é mal recebido, né? Já é mal recebido, ali vai haver uma consequência muito grande com aquela pessoa. É muito raro acontecer uma pessoa novo convertido que vai na igreja e ela vê é mal recebida, ela ficar, né? Sim. Ela ficar. São raros os casos que acontecem isso, que pode acontecer deles ficar, são raros. Mas o que nos fortalece é o quê? Que você plantou a semente foi, mas na hora da semente dar fruto dentro da igreja, outros desmancharam. E isso vai saber, você sabe muito bem disso, nós sabemos que você fez a sua parte. Agora, aquele irmão que aborreceu o próximo, ele vai ter a consequência dele. Mas os eventos, as evangelizações, os programas de rádio, os programas de TV, eles não podem parar. E o que a gente vê é que muitos já pararam no caminho. A minha igreja, a Assembleia de Deus, né, eu acompanho desde quando eu nasci, me entendo como gente que se fazia 2, 3 cultos na rua. A congregação que eu congrego, né, ela praticamente se iniciou aqui em casa, no bairro Anajás, começando lá no Floresta. Aqui, no bairro onde tem aqui o estúdio da Rádio Web Voz, quando nós chegamos aqui, o irmão Alfredo foi praticamente... O pessoal quase queria expulsar ele, porque eles eram o único crente aqui. Era o único crente. E naquele tempo as pessoas detestavam os crentes. Eles tinham outra visão dos crentes, né? Eram muitos feiticeiros, pessoas que mexiam com obras assim e tal. E hoje, as pessoas que fizeram, muitas das vezes,
essas coisas com o irmão Alfredo, todos são nossos irmãos em Cristo. Entendeu? Todos são nossos irmãos em Cristo. Outros que sempre nos receberam bem, que ouviam a palavra, também são nossos irmãos em Cristo. Hoje o bairro Anajás é diferente, né? A gente já vê que muitas pessoas que tinham uma visão diferente do Evangelho de Cristo, hoje já se renderam. Mas será por quê? Será que eles se renderam por querer assim do nada? Será que não teve uma semente? E Matos, peraí, deixa eu só falar aqui dos apoiadores aqui, já a gente vai voltar nesse assunto. Eu falar bem aqui, olha, para vocês, da reflexoterapia aí da senhora Fátima. A senhora Fátima também parece que está atendendo aí pelo site. Olha, Dona coisa Fátima, boa. depois manda pra gente aí o site para colocar até aqui na telinha também. Posso mandar um abraço para ela? Pode. Foi uma pessoa que eu conheci ainda no período colegial, né, a Dona Fátima. Um abraço, viu, Dona Fátima? Quem tá falando aqui é Matusalém. Um forte abraço para você, viu? Estamos aqui com saudade, né? Sabe, vem aqui, né, de novo, né, Michel? Não é. Só eu não acho que não peguei a Dona Fátima como professora, foi porque já me mandaram para outros rumos, né? Bom, a Dona Fátima trabalha aí com alinhamento, se você precisar alinhar o seu físico, ansiedade, estresse, depressão, contrariedade, alívio das dores musculares, problemas de intestino e digestivos, enxaqueca, aí, ó, reflexoterapia. Ela atende aí pelo telefone 869-9946-3843. Menino, deixa eu te falar aqui um negócio, olha, é o seguinte, aproveita que tá no final do ano. Atenção, maridos, atenção, Matos Andrade, dê um presente aí para sua esposa, só não dou eu porque tô solteiro, então tô esperando Deus mandar a esposa, né? Vá lá no salão da senhora Lucélia e dê aquele novo visual, né? Você tem na igreja o novo nascimento em Cristo, pois agora tem cuidado físico aí, ó. Salão de beleza aí da senhora Lucélia, você fazer aí as unhas, escova, um louro, né? Um louro aí, ó, tá na moda, o louro. E sem encontrar, que detalhe, ela tá vendendo roupas. Então é o seguinte, ó, pra você aí tirar ótimas fotos aí na cidade, ir pra sua igreja aí de uma forma bonita, aqueles vestidosão bonito, que mulher sabe usar, principalmente aí, que é aquela mulher pentecostal ali, não provocando, mas aquelas que frequentam a Assembleia de Deus, a missão, que a maioria usam muito aqueles vestidos bonitos, né? Só ligar 869-9963-4129. Deixa eu te falar aqui só mais uma coisinha rápida. É o seguinte, olha só, a gente trabalha também em nome da agência Setup, sua agência de marketing aí, para pequenas empresas, grandes negócios, especialista em desenvolver estratégias para atrair mais clientes para o seu negócio, para fazer aí a sua transmissão aí da igreja. Se você quiser entrar aí nas redes sociais de uma forma estratégia lucrativa, tá? De maneira até o custo baixo, você contrata a agência Setup pelo 88993275881. E deixa eu te falar que outra coisa é o seguinte, ó, tá chegando o final do ano, é um segredo nosso, só nosso, ó, encosta aí perto aí do aplicativo, bota aí no ouvido, segredo nosso. Vai ter promoção do curso Venda Inabalável. É só você acessar o site aí, michelguiar.com.br, se você tá vendo pelo YouTube, o link aí tá abaixo, tá? O curso Venda Inabalável é um curso focado em estratégias de vendas. Para você que quiser aumentar suas vendas aí no meio digital. Ah, Michel, eu já tenho Facebook, dá para você. Eu já tenho Instagram também. Ah, eu não tenho um site, não tem problema. O foco aí é para você vender de forma estratégia. E ainda tem um segredo, deixa eu te contar. Além do preço aí que vai estar com a promoção, o curso tem garantia de 30 dias. Se você, totalmente online, com suporte remoto, aí você pode entrar em contato com a equipe de suporte, pelo WhatsApp, pelo Zoom. Se por acaso passar 30 dias você vê esse curso não é para mim, o pessoal devolve o seu dinheiro aí sem questionar. É só dizer, não gostei, quero meu dinheiro de volta. Pronto. Olha aí essa novidade aí para você investir em vendas aí, você adquirir mais conhecimento, né? Bom, voltando aqui para Matusalém. Matusalém é o seguinte, aproveitando que a gente está falando de marketing, a gente tem um princípio do seguinte, quem tem um problema,
ele quer uma solução. A gente não quer provocar mais ainda um problema. Então você enrolou, não deu minha resposta. E aí? Voltando aqui ao assunto, né? A qual você perguntou como é que se resolveria, né? O que precisa se fazer, a gente já deu aqui no meu contexto de pensamento, né? Precisamos aí atualizar mais eventos, né? Mais cruzadas evangelísticas, mais células, né? Porque tem... Sim. Acho que o seu ministério, né? Trabalha assim com formato de células, né? Não, sou eu. É você, né? É eu. Pois é. É um trabalho que você já me falou também grandioso, a qual você convida e você tem essa identificação, né? Inclusive, a gente já vê que onde você para, você faz amizade, você convida, você está hábito, né? As coisas da igreja, né? De Deus. Então, assim, como é que se resolve esse problema? Como é que se resolve esse problema? A única solução que tem, Michel, é orar. Sabe por quê? Porque assim, dentro de tudo isso, né, dentro desses contextos que muitos maltratam o novo convertido, e muitas das vezes são os cabeças. São os cabeças, são líderes da mocidade, são líderes ali como dirigente, enfim. Então, é pedir a Deus ali, através de uma oração, que tente resolver esse problema, porque você está fazendo a sua parte, eu estou fazendo a minha parte, né? E por que está tendo outras pessoas que estão ali desmanchando ou até mesmo desplantando uma semente que você plantou? Você não vai entrar em conflito com o seu líder, né? Até porque nós somos submissos, né? Mas é tipo assim, nós somos submissos às autoridades também, mas a Bíblia fala, nós somos submissos, temos que respeitar as autoridades até o ponto que ela não foge da palavra. Se ela fugir, a gente não tem que respeitar mais não. E aí? Mas aí quando você vê isso, né, dentro disso, que você vê que ela está fugindo da palavra, mas você não tem, você pode até ir falar com ela, mas você não tem ali aquele poder de chegar e mudar a pessoa. E aí? E a fé? É a que move montanhas. É por isso que quando você fala a fé, é a hora... E quando você falou a fé, está dentro do que eu falei para você. O que se resolve vai ser a oração. Porque de qualquer maneira Deus vai trabalhar dentro da oração. Você não está pedindo? Você não está buscando? Ora Deus, como é que tu me leva às ruas? Como é que tu me leva aos bairros? Como é que tu me leva a uma cidade diferente? E eu chego, trago a semente aqui, planto a semente, na hora da semente começar a nascer e para dar frutos, tem alguém que vai querer matar aqui a planta, a semente que eu plantei. Mas, Matos, é o seguinte, só para a gente concluir aqui Sim. essa coisa, eu me lembro aqui rapidamente de um personagem bíblico, né? Eu estou relembrando aqui a história, mas é porque o tempo é meio corrido aí, né? Assim, ele tinha tomado as coisas tudo aí do irmão, né? Quem tiver no WhatsApp que lembrar aqui dessa história, me ajuda aqui para relembrar, viu? Não, tomou as coisas tudo, o irmão tomou a bênção, foi embora, aí depois Jesus cutucou ele, olha, tu vai voltar. Só que nessa conversa ele falou assim, eu vou morrer se eu voltar. Ele vai me matar, né? E aí Jesus pegou e deu uma estratégia para ele, olha, faz assim dessa maneira. Aí ele obedeceu, fez da maneira que Jesus falou, e aí deu certo, né? Se uniram novamente, acho que um não cortou o pescoço do outro, pelo menos a Bíblia não conta. Então aí é a questão, para nós ali do ministério, a gente trabalha com a célula, com os grupos MA, né? A gente acredita que quando a gente ora, certo? Você ora para Jesus, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, pode pedir. Mas também vai ter um momento que você vai ter que fechar a boca para que ele responda. Sim. E no caso aqui da Bíblia, por exemplo, o cara, Senhor, ele vai me matar. E Deus deu ali a estratégia. Então, uma coisa que a gente prega é o seguinte, olha, muita coisa que você quer não vai cair ali do céu e Jesus vai dizer, olha, pega, vai, faz. Senhor, eu quero um PlayStation, tá aqui, veio do céu. Não vem. Ele vai dar meios.
Aí onde vem a questão? Ó, Senhor, eu quero melhorar o evangelho aqui em Piripiri. Então ele vai te dar estratégias. Isso. Eu acho interessante, assim, só para cutucar um pouquinho mais a história, o pessoal diz, Senhor, dá-me paciência. Só que Deus não vem paciência. Né? A gente está numa situação que precisa de paciência, verdade. aí Deus manda uma situação que precisa de paciência para a gente gerar paciência, a gente já está sem paciência, o negócio desandou, foi tudo. E aí? Mas você dando o exemplo aqui dessa história, será que para Deus agir no momento que Deus deu a solução para ele, ele não buscou? Buscou Deus ou buscou a estratégia? Ele buscou a Deus. Sim. Não foi? Mas ele ouviu. Mas para ele ouvir uma resposta, ele teve que buscar. Sim. E com certeza para ele buscar, ele teve que orar ou até mesmo se ajoelhar. E se por acaso, por exemplo, você, Matusalém, orar para Deus e Deus falar assim, Matusalém, você vai fazer igual o Paulo, vai chegar lá e vai dizer, olha, não é desse jeito não, eu quero do meu jeito. E aí? Eu tenho que cumprir a vontade dele. E a coragem para passar por cima dos líderes? Tem que ter. Paulo não teve? Paulo teve. Só que para isso, para agir dentro disso, você tem que ouvir a Cristo. Porque às vezes muitos ultrapassam, como diz o ditado, a carroça na frente dos burros, e lá na frente quebra a cara e volta tudinho pro mesmo lugar. Mas você sabe por quê? Porque as coisas de Deus, tudo é no tempo dele. Não existe o tempo do Michel, não existe o meu tempo, não existe... Não, tudo é no tempo dele. Tem muitas pessoas que às vezes questionam, né? Questionam muitos fundamentos, né, de alguém que saiu da igreja, de alguém que foi aborrecido, ele está ali preparado. Ei, mas para ele voltar, tudo é no tempo de Deus. Não adianta você querer aqui, eu pegar aqui o Michel aqui, puxar o irmão fulano de tal, levar, que ele não está indo, ele está indo por você. Agora aí sabe qual é o questionamento? Sabe qual é o questionamento? Orar. E dentro disso, quando você ultrapassar aqui, como Paulo fez, foi porque Deus usou Paulo, preparou Paulo, para Paulo fazer o que fez. Ou você acha que Paulo, do nada assim, foi pela vontade própria? Se fosse pela vontade de Paulo, Paulo estava continuando, era matar o povo de Deus. Só que Deus moldou Paulo, que não passou mais a ser o que ele era, e foi diferente. Foi a vontade de Cristo. Eu vou encerrar bem aqui com a questão da palavra aqui do próprio pastor Fábio Rocha, porque é um papo assim que a gente vai puxando, né? É igual quando a gente está lá nos grupos MA, que é muito... É o único método, desculpa eu falar, né? Os grupos MA que a gente participa, que a gente faz, é o único método que o pessoal acha que a gente faz dizer, não, vai embora. A gente começa a conversar, começa a louvar, quando pensa, não extrapola todo o limite, o tempo, etc, né? O pastor Fábio Rocha escreveu bem aqui no grupo, olha, louvado seja Deus, cremos que Piripiri será diferente em nome de Jesus, Piripiri é do Senhor. Eu vou encerrar aqui minha participação, porque o horário já está estourando, vou deixar aqui uns minutos finais para o Matusalém se despedir, o microfone é seu. Michel, a produção aqui do programa, né? Agradecer a Rádio Web Voice, um debate muito bom, né? Um questionamento muito bom, e volto a dizer a todos, não só porque a rádio tem aqui um alcance grande, né, em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, de pessoas que passaram a ouvir a programação. Então, assim, o fundamento de tudo tem que ter a união. O fundamento de tudo tem que ter a união. Temos que entrar com essa palavra no ouvido e botar ela no coração. E dentro disso nós vamos criar projetos, né, que venham aí trazer o público e com certeza acrescentar mais o público, e agradecer, Michel, em primeiro lugar a Deus, a você, né, e a toda a produção do programa por ter me convidado. Convidando mais vezes, estarei aqui. Vai ter mais pergunta, é isso? Rapidinho, só para encerrar o programa, responda sim ou não. Ou então pode escolher uma das duas opções. 2024 vamos ter Matusalém vereador ou Matusalém pastor? Eu acho que eu creio mais como pastor.
Tchau, tchau. Até o próximo Um programa. abraço, meu querido.